E mais uma vez, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um InterTV Rural. Hoje nós estamos aqui no Espaço das Abelhas do Semiárido, Espaço ASA, que funciona aqui na UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. E é nesse local cheio de flores aí, propício para as abelhas, que nós vamos apresentar o InterTV Rural de hoje. Semana, dia 22 de maio, foi comemorado o Dia do Apicultor. Para muitos, ele é aquele que cria abelhas para extração de mel, de própolis e de outros derivados, mas para a ciência ele é muito mais do que isso. Ele é peça fundamental para a proteção da vida das abelhas. Vida essa que está sob um grande risco. A mortandade de abelhas tem chamado a atenção da comunidade científica. Uma pesquisa realizada aqui pela UFESA detectou a presença de agrotóxicos em abelhas mortas em 6 estados, incluindo o Rio Grande do Norte. Os resultados do estudo são alarmantes. Apicultura. No dicionário, criação de abelhas com ferrão para a produção de mel. Uma das atividades mais importantes para a economia do Rio Grande do Norte. O mel é fonte de renda para milhares de agricultores no estado. No ano de 2011, segundo dados do Sebrae, o RN bateu recorde de exportação. 1.522.000 toneladas de mel. E são esses insetos tão pequenos e indispensáveis para a sobrevivência da vida humana os responsáveis por toda essa produção. A apicultura ela é de fundamental importância para todo e qualquer pequeno produtor rural. Só no Sebrae estão cadastrados atualmente mais de 5.000 apicultores, que atuam em todas as regiões do estado. Entre eles, Giomar, que está na atividade há mais de 18 anos. As abelhas trazem o sustento para a família. Ele produz mel e outros derivados, como o própolis e o pólen, e cosméticos à base desses produtos. O apicultor se dedica à produção de mel orgânico. Ele sabe da importância das abelhas para a sua própria família e para tantas outras no mundo todo. A gente que trabalha com as abelhas conhece a forma delas trabalhar e a importância que ela tem. A gente sabe que hoje é um ser vivo mais importante para a natureza é a abelha. Cerca de 70% de tudo que é produzido no campo, de todo o alimento que vem parar na nossa mesa, depende da polinização. Esse processo garante a produção de frutos e de sementes através da transferência de pólen entre as flores masculinas e femininas das plantas. Vários agentes são responsáveis por essa polinização, como os pássaros e as borboletas, mas as abelhas são comprovadamente os mais eficientes e por isso mesmo elas são tão importantes nesse processo. O melão é um exemplo disso. Durante o período de floração da planta, que dura 3 semanas, as abelhas são fundamentais. Tanto que muitos produtores costumam alugar abelhas para realizarem a polinização. Em cada hectare plantado são colocadas 4 colmeias, cada uma delas com cerca de 60.000 abelhas. Sem esse processo não haveria melão. Outras plantas também dependem disso, mas as abelhas estão desaparecendo. Precisa ser tomado mais cuidado com o uso dos agrotóxicos, porque eles estão consideravelmente eliminando as abelhas, né? Esse pesquisador comprovou isso através de um estudo realizado na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. Durante quase um ano, foram coletadas amostras de abelhas mortas em 6 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Norte. Ao todo, foram 114 amostras. Os testes procuravam rastros de agrotóxicos, como os neonicotinoides e o fipronil. Esses agrotóxicos, os neonicotinoides e o fipronil, hoje eles são um dos mais utilizados na agricultura. Então, a nossa meta era exatamente essa, procurar os agrotóxicos mais utilizados e mais modernos na agricultura para comprovarmos a existência deles que estão matando as abelhas. A pesquisa só foi possível graças ao registro de mortandade de abelhas feito por apicultores do Brasil todo através do aplicativo BiAlert. Ele foi criado em 2014 pelo pesquisador Lionel Gonçalves. Nós comprovamos
né, e validamos os dados que foram registrados por perdas, né, de várias colmeias ou de várias abelhas, que isso aconteceu em todo o Brasil. Então, as análises químicas, elas vieram a comprovar o que a gente tinha como hipótese anteriormente. Durante o período da pesquisa, que começou em 2016 e se estendeu até maio de 2018, foram contabilizadas mais de 1 bilhão de abelhas mortas. Esse número ele pode estar sendo mitigado, ele pode estar, a gente acredita que há um número muito maior de mortes de abelhas que não são registradas. Muitos apicultores, eles não divulgam isso, eles não registram essas mortes e eles arcam com prejuízo caladamente. Pelo menos 13 tipos de agrotóxicos foram encontrados nas abelhas mortas. O fipronil estava presente em 92% das amostras. A quantidade de substância tóxica, em alguns casos, estava 500 vezes acima da dose considerada letal. Isso significa que uma única abelha entrando dentro da colmeia carrega veneno suficiente dentro dela para matar cerca de 500 abelhas. Nós somos uma universidade pública, então é nosso dever mostrar o que essas substâncias podem afetar a nossa sociedade, o nosso meio ambiente. Os dados são alarmantes. Os agrotóxicos têm chegado de maneira desorganizada, né? E aqui no Rio Grande do Norte não poderia ser diferente. Houve também uma mortandade por usar agrotóxicos que não são permitidos em outros países. Os apicultores fazem um alerta à sociedade. O agronegócio trabalha com equipamentos grandes, né? E para eles o interessante é produzir. E para nós, a gente quer defender a natureza, quer que o bicho abelha nos dê o sustento por muitos anos, né? Mas se continuar com o pessoal uso indiscriminado de agrotóxicos, a tendência é, infelizmente, a gente ficar com um animal em extinção, que é a abelha. É praticamente impossível imaginar a vida na Terra sem a existência das abelhas. Se as abelhas forem dizimadas, se as abelhas deixarem de existir nessa quantidade que nós temos hoje no Brasil, a polinização vai se reduzir em 40%. Então vai haver uma perda agrícola em torno de 40%. E isso os agricultores não querem, né? Então eles deveriam se conscientizar e fazer um controle melhor junto com os apicultores da pulverização agrícola. Os resultados que nós encontramos são os piores possíveis com relação às abelhas com isso. E a gente sabe que se as abelhas desaparecem, a gente fica realmente sem alimento e a população vai ser sucumbida em pouco tempo. Lembrando que essa pesquisa levou em conta a mortandade dos enxames das abelhas com ferrão ou abelhas africanizadas, mas essa mesma mortandade também atinge as meliponas, que são as abelhas sem ferrão. Esse espaço é justamente dedicado ao estudo e à preservação dessas espécies, especialmente a jandaíra, que é uma abelha nativa do semiárido. Em Mossoró e em todo o estado, há milhares de meliponicultores que preservam essas abelhas. E a gente destaca aqui a importância do trabalho dos meliponicultores e dos apicultores na preservação dessas espécies e da própria vida, da vida humana. Inclusive, uma mensagem para você que é produtor, que usa o agrotóxico e para a sociedade em geral: não matem as abelhas. Bom, pessoal, o InterTV Rural de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente semana, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar domingo que vem. Beijo grande, tchau!